Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Continuando aí aqui a nossa saga agora pelo metabolismo do glicogênio. A gente já fez uma breve introdução sobre como são as flutuações de glicose, qual é o papel da reserva de glicogênio, principalmente que a gente tem no fígado, como é que ela, né, vai influenciar a nossa carga glicêmica aí, né, ao longo do tempo. A gente viu que também tem uma ajudinha da gliconeogênese, à medida que vai acabando o nosso estoque de glicogênio, porque ele é baixo, ele dura aí até 12, 10 horas, então quando ele vai acabando, antes dele acabar, óbvio, ele nunca acaba, ele nunca chega em zero, porque quem vai entrar no caminho? A gliconeogênese produzindo glicose a partir de outros compostos. A gente já estudou gliconeogênese numa aula anterior a essa aqui. Então, seja quando chegando aqui, você na teoria já sabe o que é a gliconeogênese, tá? Mas ela vai produzir glicose que a gente chama de uma produção de novo, né? Vai fazer glicólise do nada, né? Não é do nada, mas a partir de outras moléculas. Mas beleza. Agora a gente vai ver como é essa parte do glicogênio no fígado, como a gente sintetiza esse glicogênio. E para ter glicogênio precisa de glicose. Então a gente tem que estudar como que o fígado capta glicose. Tranquilo? Então o fígado, gente, ele é rico num transportador que a gente chama de GLUT2, tá? Existem pelo menos uns 12 transportadores GLUT aí, esse aqui é o GLUT2. O GLUT2 é interessante porque ele é um KM, ele é um transportador que tem baixa afinidade. O KM dele é alto. E se vocês, né, se lembram da parte enzimática, KM alto é um sinal de baixa afinidade, tá? Então KM alto é baixa afinidade. E ele tem um, se lembra que mais ou menos a nossa concentração em jejum é de 5,5 milimol por litro de glicose, o que dá mais ou menos, né, se você multiplicar, vai dar mais ou menos 100 miligramas por decilitro, tá? É mais ou menos isso em jejum. Então, o que acontece, pessoas? A gente vai ter uma enzima aqui que tem uma afinidade alta, tá? Então, o que significa ter afinidade alta? Significa que quando você está, por exemplo, em jejum, que a sua quantidade de glicose está baixa, o fígado não vai ficar puxando mais glicose ainda, tá? Para você estar puxando, né, legal aí glicose a partir do fígado, né, com toda a potência que o GLUT2 consegue puxar, você teria que ter concentrações de glicose aqui, ó, maiores do que isso aqui, de que 10 milimol por litro. Isso só acontece, gente, quando você acabou de comer. Quando você acabou de bater aquela pratada de macarrão, de arroz, quando você botou uma barra de chocolate inteira para dentro, aí sim você vai ter concentrações de glicose que vão conseguir dar um aporte grande de glicose para dentro do fígado. Mas, professor, mas não faz sentido, ele não tem que captar a glicose para fazer o glicogênio? Tem, mas ele não quer roubar a glicose de quem ela é mais importante, que é o cérebro, tá? Então, a prioridade é o cérebro. O KM do GLUT que está no cérebro é tipo assim, é ridículo, é 1,5, é muito baixo. Tipo, ele está sempre pegando, sempre pegando glicose. A prioridade é dele. Aí, se você encheu a cara de carboidratos, aí legal. Aí sim, o que sobrar vai para o fígado, tá? Então, lógico, o fígado sempre vai estar absorvendo um pouquinho, mas o boom de absorção, ele é só quando você tem grandes cargas glicêmicas, tá? Ou seja, após uma alimentação, tá? Então, ele só vai, ele recebe, né, glicose em situações de hiperglicemia pós-brandial. Cuidado, não é hiperglicemia diabética, não, tá? É hiperglicemia normal após uma alimentação ali rica em carboidratos, legal de carboidrato, normal, né? A gente vai ter aí que pelo sistema portal vai chegar ali, né, no fígado e vai passar essa glicose para ele, esse excesso de glicose, certo? A gente diz até que o GLUT ele é um transportador sensor. Você consegue sentir, ele é usado, né, em órgãos que precisam sentir a concentração de glicose, porque se tiver entrando glicose lentamente pelo GLUT2, significa que tem pouca glicose no sangue. Se tiver glicose entrando muito rápido, porque a afinidade dele é baixa. Então, para uma enzima de atividade baixa estar fazendo muito do trabalho dela, significa que tem muito substrato. Ou seja, tem muita glicose ali. Então, tá vendo como é que ele serve como um sensor, por ele ter essa afinidade alta? Se quase nunca aparece uma glicose, tem concentrações mais baixas de glicose. Se toda hora tem uma glicose suficiente para entrar pelo GLUT2, significa que você tem muita glicose dando sopa na tua corrente sanguínea. Então, a gente diz que ele serve como um medidor de glicose, tá? Aí, beleza. Entrou
pelo GLUT2 a glicose lá dentro do seu hepatócito. Os hepatócitos são ricos em uma enzima chamada glicoquinase, que a gente vai abreviar como GK. Essa enzima glicoquinase, ela chega lá na enzima, ele chega lá na glicose e fosforila a glicose em glicose 6-fosfato, tá? Então tá aqui a nossa glicose. O carbono 6 é o que fica aqui, tá? E a gente vai colocar um fosfato aqui nele. Vai virar glicose 6-fosfato. Beleza. Essa GK, ela também tem baixa afinidade, tá, gente? Entre 5 e 7 milimolar, o que dá 90 a 126 mg por decilitro. Ou seja, ela também só vai ficar fosforilando, fazendo a atividade dela, que é ficar botando fosfato, ela só vai ficar fosforilando glicose se ela perceber que as glicoses estão em níveis altos. Por que isso? Porque uma vez que você fosforilou a glicose, você prendeu ela. Vamos desenhar um cadeadinho aqui, ó. Você prendeu ela no fígado, tá? Então, uma vez fosforilada, não sai mais do fígado. Você vai ter que dar um jeito de desfosforilar. Então, isso compartimentaliza essa glicose para ela ficar dentro do nosso fígado. Então, qual é a ideia? A glicoquinase, ela não quer acidentalmente pegar a pouca glicose que sem querer entrou no fígado, quando você tem pouca, e ficar fosforilando ela e prendendo lá no fígado. Não, a prioridade é o cérebro. Essa é a ideia, tá? Por isso, ela também só vai atuar legal quando ela tem altas quantidades de 5 a 7 milimolar aí por litro de glicose. Se você tiver menos que isso, ela não vai atuar direito, tá? Ela vai atuar menos aí da sua velocidade, menos da metade da sua velocidade máxima, que é a nossa definição aí para o km, certo? Então ela também tem preferência por maiores níveis de glicose. Então, vamos lá. A glicose, gente, porque uma curiosidade, né, importante, é que ela é uma isoenzima de alguém que você já conhece, a hexoquinase. Quem é a hexoquinase? 1, 2, 3 e valendo, pode falar, dá pause. Hexoquinase, né? Duvido que você deu pause. Hexoquinase é para quê? Hexoquinase a gente viu ela lá na glicólise, tá, gente? É a primeira enzima da glicólise, aquela que pega a glicose também, né? Seja lá de onde veio, de qual tecido veio, pega a glicose e transforma ela em glicose 6-fosfato, são a mesma coisa, tá? A glicoquinase e a hexoquinase, elas são muito parecidas, elas são isoenzimas, tá? Mas qual é a diferença? A hexoquinase, quando você tem muita glicose, ela é inibida, ela para, porque o corpo entende. Se eu já tenho muita glicose, eu não preciso mais de energia, eu não preciso ficar fazendo, né, não preciso ficar mandando a minha glicose para essa via, não precisa, tá? Porque eu já tenho muita, já estou satisfeito, já deu. Então essa é a ideia. Ela é inibida por altos níveis de glicose. Agora, nossa amiga GK, a glicoquinase, né? Ela não é inibida por altos níveis de glicose. E isso é muito importante. Por quê? Porque ela só gosta de atuar, ela começa a atuar legal quando os níveis de glicose estão altos. Ela é tida como um sensor, tá? O pessoal até chama aqui, ó, glucose sensor. O pessoal diz que ela é um sensor de glicose, tá? Então, qual é a ideia? Aqui, em azul, está a hexoquinase. A hexoquinase, ela é mais devagarzinha, tá, gente? Ó, a velocidade máxima dela, ela é mais devagar, ela é mais lenta. Porém, em baixas quantidades, ela já está atuando. O km dela começa bem aqui, ó. Tá? Que o km é metade da velocidade máxima. Então, o km dela é ali embaixo. Então, mostra que ela tem alta afinidade pelo substrato, tá? Já aqui, ó, o km da outra, da glicoquinase, é bem mais na frente. Certo? Então aqui ela vai começar a atuar melhor dessa concentração de glicose para cima, que é aqui mais ou menos em 7, tá vendo? Então de 7 para cima é onde ela realmente gosta de atuar. E aqui está a nossa concentração de glicose, né, quando a gente está em jejum. Ele está mais ou menos nessa faixa aqui, de 5 para baixo. Tá? Então qual é a ideia? De 5 para baixo, teu fígado não vai ficar te roubando glicose. Esse é o raciocínio. De 5 para baixo não precisa disso. Tá? De 5 para baixo, ó, quem é que tem que estar atuando? Quem vai estar atuando bonzão, ó, já vai estar na sua velocidade máxima aqui, ó, já está no topo. De 5 para baixo, já está no topo. Quem? A hexoquinase. Que é para fazer o quê? Para que todos os outros tecidos, incluído o teu cérebro, eles tenham, né, eles estejam fazendo glicólise, porque eles precisam de energia, porque está baixo, né, a concentração de glicose, está precisando de energia pelo visto. Essa é a ideia, tá? Então, se a glicose cai, a hexoquinase ainda assim consegue atuar na sua velocidade máxima. Agora, se a glicose sobe, né, não vai mudar muita coisa para a hexoquinase, ela vai ser inibida. Agora, para a glicoquinase, se a glicose está baixa,
ela nem mexe na glicose, ela nem se interessa, e se a glicose está alta, ela vai subindo. A concentração dela sobe, a atividade dela consegue subir bem mais, consegue subir junto com o nível de glicose. Por isso a gente diz que ela é um sensor. Quanto mais atividade de glicoquinase você tem, significa que mais glicose dando sopa você tem. Beleza? Mas a ideia dela é que nos níveis baixos ela poupe a glicose e deixe ela para os outros tecidos. Ela vai dar preferência aos outros tecidos. Muito educada ela, né? E agora, finalmente, a gente chega na glicogênese, tá? Que é a síntese do glicogênio. Agora que a gente captou essa glicose, a gente está num nível muito elevado, né? Então, quando que a gente vai fazer isso? Já vamos passar aqui, vamos pular, né? Quando que a gente vai fazer glicogênese? Quando a gente está em estado alimentado, energia sobrando, hiperglicemia pós-alimentar, hiperglicemia pós, né, prandial. Então a gente tem muita glicose, está sobrando, beleza? Onde que isso vai rolar? O processo de glicogênese? Principalmente no fígado, nos músculos, nos rins também, mas em basicamente quase todos os nossos tecidos conseguem fazer um pouquinho de glicogênio. Mas esses dois aqui são os principais, o terceiro seria o rim, beleza? Então vamos lá. A gente já sabe o onde, fígado, músculo, principalmente, um pouquinho no rim, e a gente já sabe o quando. Agora a gente tem que entender o como, tá? E é aqui que o pessoal dá uma leve surtada, mas é tranquilo, vocês vão ver que é mais simples do que o que a gente já estudou em gliconeogênese, em glicólise. Eu acho mais simples, tá? Acho mais curto, mais tranquilo. Vamos ver. Então, isso aqui que a gente está vendo pode ser tanto um miócito, uma célula do seu músculo, quanto um hepatócito, né? Uma célula do seu fígado. Então, o que vai começar aqui? Vamos começar a nossa história aqui com a glicose. Eu fiz ela aqui nessa bolinha amarela. Se você estiver falando do músculo, para o músculo absorver glicose, ele usa o GLUT4, que é um transportador dependente de insulina. Tá? Precisa de insulina para esse cara estar funcionando. Então, o problema aí se a pessoa for diabética, precisa de insulina. Mas aí a glicose vai entrar ou pelo GLUT4, se você for no músculo, ou pelo GLUT2, se for no fígado. O GLUT2 está nem aí para insulina, tá? Ele não precisa de insulina para funcionar, ele está sempre grudadinho ali. O GLUT4, ele fica em vesículas no interior da célula, quando a insulina aparece, ele vai para a superfície da célula, tá? Então ele depende de insulina, ele é insulinossensível, o GLUT2 está nem aí para insulina, tá? Ele não é insulinossensível. Aí beleza, absorvemos a glicose. Então a glicose foi parar dentro da célula. Próximo passo, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos pegar ou a exoquinase, se você estiver falando do músculo, ou a glicoquinase, se você estiver falando do fígado. Tá? Qual é a diferença entre elas? A gente viu em 2 slides atrás, tá? Que é a diferença na questão do km, da afinidade, na velocidade que cada um atinge de acordo com a sua concentração de glicose. Essas duas enzimas, tanto faz qual das duas, mas elas vão pegar ATP e vão usar o fosfato que está no ATP para fosforilar a glicose, transformando ela em glicose 6-fosfato, que a gente vai chamar de G6P. Beleza, fiz a minha glicose 6-fosfato. Agora eu vou pegar uma outra enzima chamada de fosfoglicomutase. Olha como o nome vai ajudar. Fosfoglico, pô, é a glicose com fosfato, mutase. Ela vai transformar ela num mutante, ela vai transformar numa modificação daquele formato. Então eu saio de G6P para G1P. Galera, eu simplesmente tirei a glicose do carbono 6 e botei no carbono 1. Só isso, tá? Só mudei. Tinha nada de diferente, tá? Só mudei de um carbono para o outro. Do carbono 6 para o carbono 1. Então agora eu tenho uma glicose 1-fosfato. Legal. Agora eu vou pegar... Agora é que o negócio fica meio louco, que o pessoal começa a se confundir. Mas calma que vai dar tudo certo. Respira. Respirou? Respira. Vai dar tudo certo. Então, ó. A gente vai pegar agora uma enzima que chama UDP glicose pirofosforilase. O que essa enzima vai fazer? A gente pega esse UTP, que está bem aqui, e a gente vai usar nosso UDP glicose pirofosforilase. Ela vai entrar aqui, tá? Vai largar um pirofosfato, que são dois, né? O UTP ele nada mais é que a uridina ali ligada com 3 fosfatos. Então ele vai pegar 2 e jogar fora. Vai ficar só um. Esse 1 vai ligar com os fosfatos que já tinha aqui. Então agora eu tenho 2. Então aqui eu tenho UDP, que é a uridina de fosfato. Beleza? 2 saíram aqui. Então ele ficou UTM, monofosfato, só com um fosfato. Só que como já tinha um fosfato na nossa glicose, quando ele juntou ali tinha 2. Então ele virou um UDP. Então nós formamos a UDP glicose, certo? Lembrando que esse UDP está ligado aonde? Ele está ligado no carbono 1, onde já estava o nosso fosfato. Beleza, então eu tenho UDP glicose, sendo que esse UDP está ligado no meu carbono 1. Só que o que acontece, gente?
essa reação, ela não é favorável. Olha que doideira. Essa reação não é favorável. Se você olhar o próprio nome da enzima, ó, pirofosforilase, ela é o contrário, tá? Ela é a enzima que pega o pirofosfato e faz isso aqui, tá? Esse é o natural dessa enzima. Por que que aqui a gente está conseguindo fazer ela ir no outro sentido, no sentido contrário, no sentido da síntese, né, do UDP-glicose, e não da degradação? É porque tem uma outra enzima, que é a pirofosfatase, e essa pirofosfatase quebra o pirofosfato em 2 fosfatos individuais, beleza? Então aqui a grande sacada é essa quebra do pirofosfato em 2 fosfatos inorgânicos individuais, isso libera muita energia, muita energia, tá? E essa energia é repassada para essa parte da reação aqui de cima, que é a que faz a UDP-glicose. Isso transfere, né? Faz com que a energia flua para esse lado. Não é fluir, tá, gente? Tudo está acoplado ali, beleza? Não tem nenhuma energia mágica que fica fluindo de um ponto para outro. É tudo chemical coupling, né? Que a gente fala. Você está acoplando uma reação dentro da outra. O que faz isso aqui ser energeticamente muito favorável é que dentro da célula você tem pouquíssimas quantidades de pirofosfato. Então, o que acontece? Como a pirofosfatase, ela sempre deixa que isso aqui, ó, é sempre fosfato livre. E pirofosfato tem muito pouco. Então, tem uma sede muito grande do universo para tentar se equilibrar, né, a termodinâmica, de pegar o TP, esses 2 fosfatos que tem aqui, e produzir um pouquinho de pirofosfato, porque por lei da ação das massas eu tenho pouco pirofosfato. Então existe muita vontade de produzir pirofosfato. Só que assim que ele é produzido, vem a pirofosfatase e corta. Então esse processo de ficar produzindo pirofosfato e a pirofosfatase, né, transformado em 2 fosfatos inorgânicos aqui, isso tudo é o que modifica, o que faz com que o negócio, ao invés de acontecer no sentido contrário, no sentido da degradação, ele aconteça no sentido da síntese no glicogênio. Isso é uma estratégia muito utilizada pelas células que a gente chama de chemical coupling. Você está acoplando 2 reações, uma dentro da outra. Uma que é muito favorável, que é essa aqui, né, de você liberar o pirofosfato, e uma que é não tão favorável, que é a produção do UDP-glicose, só que um paga pelo outro, certo? A gente se alongou um pouquinho mais aqui nessa reação, porque isso é uma coisa que é importante a gente saber, e é uma ótima questãozinha para cair numa prova. Se você está nesse período da vida que você está cursando ainda bioquímica, isso pode cair numa prova sua. É uma coisa que eu cobraria, pelo menos, tá? Porque mostra que o aluno está entendendo como é o raciocínio da célula, como a célula faz para viabilizar o metabolismo, porque nem sempre as coisas são energeticamente favoráveis, e a célula tem que encontrar uma forma de torná-las energeticamente favoráveis. Só que qual é a forma de fazer isso? Acoplar com outra reação, porque você não pode fazer uma coisa favorável, uma coisa não favorável ficar favorável, isso não existe. O que você pode pegar é acoplar ela com algo que já era favorável, aí a coisa favorável, a coisa que vai acontecer, paga pela coisa que não iria acontecer. E aí as duas acontecem, tá? Essa é a ideia aqui. Então, resumo da ópera é que a gente agora tem o UDP-glicose. Lindo. Esse UDP-glicose vai vir para a nossa glicogenina, que a gente falou na parte lá introdutória. A glicogenina é uma proteína muito interessante porque ela faz ela catalisa a própria reação onde ela está envolvida. Então o que ela vai fazer? Ela vai pegar o UDP-glicose, vai arrancar o UDP e ela vai ligar aqui no resíduo de tirosina, tá? Ela tem um resíduo aqui de tirosina, ela vai ligar nesse resíduo de tirosina, esse OH do resíduo de tirosina dela, a glicose. Então ela faz essa ligação ésterzinha aqui com a glicose e pronto. Onde ela se liga? Também no carbono 1 da glicose, tá? Aí beleza. Ela consegue fazer isso 8 vezes, tá? Então ela vai pegar 8 dessas UDP-glicose, né? Lógico que isso tudo aqui está acontecendo várias vezes, tá? Então ela vai pegar 8 dessas UDP-glicose e vai incorporar como glicose no corpo dela. É o que a gente fala de começar a fazer aquela roseta em volta da glicogenina. A glicogenina ela vai ser o centro da sua molécula de glicogênio e ele vai se ramificando e espiralando em volta dela, mas ela vai ser o centro de tudo. É a glicogenina, tá? Aí beleza, conseguimos 8 glicoses aqui. O que acontece? Agora entra em cena a glicogênio sintase. Agora sim a gente vai estar fazendo glicogênio, tá? Porque antes a gente estava só botando uns açuquinhos ali. Agora o negócio vai ficar sério. Por que eu precisei esperar até ter 8 glicoses? O que acontece? A glicogênio sintase, pela questão da estrutura dela mesmo, ela não reconhece menos do que 8
do que 8 glicoses, tá? Então ela precisa que tenha o que a gente chama desse iniciador, entre aspas, né? Eu gosto de dizer que isso aqui é um iniciador ou um primer, né, digamos assim, de 8 glicoses para que só depois a glicogênio sintase comece a entrar no jogo. E o que ela faz? A mesma coisa que a glicogenina já estava fazendo, só que ela faz mais rápido, mais eficiente, ela é melhor para fazer isso, tá? Se a glicogenina fosse só o suficiente, a gente usava só ela. Mas não, a gente precisa da glicogênio sintase. Ela vai pegar os mesmos UDP glicose, vai arrancar o UDP e vai colocando glicoses aqui na extremidade, beleza? Lindo. Só que se vocês repararem, cadê as ramificações? Até agora não tem, né? Até agora estamos sem ramificações. A gente já alongou aqui a cadeia até 14 carbonos aqui, 14, 15 carbonos, e não tem ainda nenhuma ramificação. Cadê? Quem vai fazer a ramificação é a enzima de ramificação. Sim, esse é o nome dela, tá? A gente chama de enzima de ramificação porque o nome dela é um pouquinho mais chato. Eu coloquei no próximo slide o nome completo dela para vocês. Mas a enzima de ramificação do glicogênio tá ótimo, tá? Então o que ela vai fazer? Ela vai pegar, depois que tiver aqui 8, 9 resíduos, ela vai pegar alguns resíduos, né? 4, 5 resíduos ali para frente. Ela vai pegar esses resíduos, vai arrancar daqui e vai jogar para cá para fazer a ramificação. Então aqui eu tenho, né, o carbono 6, ela vai fazer a ligação alfa 1,6, vai ligar esse carbono 1 bem aqui com esse carbono 6 bem aqui. E com isso ela cria uma ramificação. Então todas as ligações que eu tenho aqui, pessoal, são alfa 1,4. Todas as no linear são alfa 1,4, tá? Então todas essas aqui são alfa 1,4. E essa específica aqui, onde tem a ramificação, é uma ligação alfa 1,6. E aí eu tenho finalmente o meu glicogênio, que tem que ter ramificações alfa 1,6 ao longo das cadeias lineares, alfa 1,4. Beleza? Então, entendemos aqui, né? Agora, tem as enzimas-chave. Simplesmente expliquei aqui em texto, tá? As coisas que você viu ali no nosso esqueminha, beleza? Mas é a mesma coisa, tá? Aqui todas as enziminhas com as reações que elas fazem, tudo direitinho, ok? Isso aqui não é para a gente ficar recitando o slide, é só para você dar um pause, inclusive você pode dar um pause nesse momento, e copiar isso aí para o seu caderninho, tá? Da forma que você achar mais conveniente. Agora, para finalizar, aqui é assim, aqui já é um divisor. Se para você acha que para o nível que você precisa, você entender aquela parte já é o suficiente, ok. O que eu vou falar aqui agora é um pouquinho mais avançado, é para o pessoal mais curioso, eu acho que todo mundo deveria ouvir essa parte, mas é para o pessoal que quer ir um pouquinho mais além, é o pessoal um pouquinho mais curioso, tá? Que é o porquê raios eu usei o diacho lá da UDP glicose. Por que eu não podia só botar a porcaria da glicose fosfato lá? Por que eu usei um UDP glicose? Pois é, gente. A gente usa, né, essa estratégia de usar esses nucleotídeos fosfatados aí, a gente usa eles, né, a célula usa eles em diversas outras estratégias, tá? Além do glicogênio, a síntese de amido, de celulose, de polissacarídeos extracelulares complexos, tudo isso usa algum desses nucleotídeos fosfatados aí, tá? Como, por exemplo, a UDP glicose. E existem motivos, tá? Eu vou te mostrar para vocês agora, nesse finalzinho da aula, alguns desses motivos. A formação desses caras é metabolicamente reversível. Uma vez que eu fiz o DP glicose, eu não volto a ser glicose 1-fosfato. Não tem como, tá? A célula não consegue fazer isso de volta. Não é energeticamente favorável, tá? Então isso contribui para a irreversibilidade das vias biosintéticas, certo? Então qual é a ideia? Para eu não estar lá fazendo glicogênio e do nada eu começar a desfazer a cadeia de glicogênio. Essa é a ideia, é para evitar essa irreversibilidade, tá? Então, o que acontece? A reação, né, que forma a hexose 1-fosfato, que é aquilo que eu estava explicando para vocês lá atrás, né? Aqui eu estou chamando de hexose 1-fosfato porque poderia ser outro carboidrato, outra hexose, tá? No nosso caso aqui realmente é glicose, mas poderia ser qualquer outro. Essa reação libera o pirofosfato. Aqui é aquilo que eu já expliquei para vocês. Como o pirofosfato ele é rapidamente atacado pela pirofosfatase, né? Virando 2 fosfatos inorgânicos, os níveis de pirofosfato intracelular são muito baixos. Isso cria aquele desequilíbrio. Tem muito pouco pirofosfato e você tem uma chance de fazer o pirofosfato, que é justamente a reação que faz a UDP-glicose. Ela produz pirofosfato, o qual você tem muito pouco. Então, para a célula entrar no equilíbrio, ela sempre quer tentar fazer essa reação, para ter um pouquinho de pirofosfato ali. E aí nós já sabemos, né, que a célula ela não gosta desses desequilíbrios, então. Então ela vai tentar compensar esse pouco pirofosfato que tem
fazendo muito dessa reação que cria a UDP-glicose. Lógico, existe a regulação hormonal bonitinho, ele não vai fazer isso loucamente, ele vai fazer isso quando tem autorização para fazer isso, não é bagunça, tá? Então, basicamente, está aqui, ó. A gente tem aqui o nosso, né, qualquer nucleotídeo trifosfato, por isso que está N, tá? Não importa qual é, se é o ATP, o UDP, o GTP, todos eles funcionariam parecido aqui, tá? E aí nós temos o nosso açúcar fosfato, que no nosso caso é a glicose 1-fosfato. Aí o que vai acontecer? Ele vem aqui, faz esse ataquezinho, corta aqui, esse pirofosfato sai fora, então sai aqui um pirofosfato, e aqui fica o nosso nucleotídeo de açúcar, né? Um NDP, porque tanto faz qual é o N ali, para representar qualquer um, tá? Ele é difosfato, porque ele tem dois, sendo que um fosfato veio aqui do nucleotídeo trifosfato, e o outro fosfato já estava nele, é o fosfato que está no carbono 1, tá? Então já está aqui, beleza. Aí aqui o nosso pirofosfato, o que acontece com ele? Olha essa setinha para cá, ó, a setinha só vai. Isso é uma reação irreversível, tá? A pirofosfatase inorgânica quebra ele no meio e libera 2 fosfatos inorgânicos, tá? Então isso aqui acontece muito. Então os níveis de pirofosfato são muito baixos. Por serem muito baixos, os níveis de pirofosfato puxam muito essa reação para que ela aconteça, simplesmente para você tentar equilibrar as coisas. Nunca equilibra, porque a pirofosfatase não deixa equilibrar. E justamente esse é o jogo, porque no dia que equilibrar, não vai ter mais necessidade de você fazer essa reação, ela não vai ter mais força de acontecer. E aí você para de produzir glicogênio, as plantas param de produzir celulose e amido e o mundo acaba. Literalmente, caos, tá? Então a pirofosfatase, agradeça a pirofosfatase, porque o fato dela tirar as quantidades de pirofosfato, fazê-las serem muito baixas, é o que dá o drive, o que dá o impulso para essa reação de cima acontecer. E aí, sem ela, a gente não teria celulose, amido que a gente come, não teria glicogênio, não teria um monte de coisa, tá? Agradeça a sua pirofosfatase. Beleza, pessoal? Próximos tópicos aqui, né? E aí a gente finaliza aqui nesse slide. Então, 2. Embora essas transformações químicas, né, dos nucleotídeos, elas não envolvam o átomo do nucleotídeo, o que acontece? Essa parte do nucleotídeo, aquela parte que tem um uracila, né, um uracil, uma adenina, alguma coisa do gênero, né? Ou uma guanina, guanidina, tanto faz, tá? A gente tem lá essa partezinha que não está sendo utilizada, mas ela é reconhecida pela enzima. E aí ela tem um valor ali, porque ela pode fazer uma interação covalente ali com essas enzimas, momentaneamente. Essas interações covalentes podem liberar um pouquinho de energia também, facilitando que o processo aconteça. Ou elas podem servir simplesmente para reconhecimento. Então você tem ali aquele A, U, aquele G ali, que é reconhecido pela enzima para ela atacar aquele negócio. Então acaba que ajuda como um sinalizador também, tá? Então o grupo, né, o nucleotídeo, que vai ser o UMP ou a AMP, né, no nosso caso aqui é o UMP, ele é um excelente grupo aí de fácil eliminação. Então ele é pequenininho, você bota ele, guarda ele em qualquer lugar ali da célula, então o que sobra depois disso aí não tem problema. Tá? Então também é conveniente por esse sentido, não é, nossa, aquela molécula zona que sobrou, não, é uma molécula pequenininha, tranquila, você guarda em qualquer lugar, pode ser reaproveitada, então tipo, muito fácil, muito tranquilo de dar uma destinação depois para o que sobrar dessas moléculas aí. E aí por fim, pessoal, a gente finaliza com a marcação, tá? Como assim marcação, professor? Porque quando você pega uma hexose, por exemplo, a glicose, e você coloca um nucleotidil nela, tipo lá o seu UDP lá, a gente não fez o UDP glicose? Esse UDP glicose, gente, ele não consegue sair da célula. Já era. O UDP atrapalha, tá? Porque ela tem aqui 2 grupos fosfatos. Os grupos fosfatos são carregados negativamente. A nossa membrana plasmática, ela é apolar. Ela detesta coisas com carga. A glicose já não passava legal pela membrana. Agora que ela tem 2 cargas negativas gigantes grudadas a ela, nunca que ela vai passar pela membrana, mas nem sonhando, tá? Então agora você comprometeu aquela glicose com a via da glicogênese. Você não vai mais ter como tirar ela da célula, a não ser que você se livre do UDP fosfato. E como é que você se livra do UDP fosfato? Colocando essa glicose no glicogênio. Tá? Então isso separa, né,
E ajuda também a fazer o seguinte, a separar, né, fazer um reservatório separado, onde essas que têm esses nucleotídeos, eles estão ligados para a via de síntese, isso é muito importante, então a síntese de celulose, síntese de amido, síntese de glicogênio, enquanto as hexoses fosfatadas, glicose 1-fosfato, glicose 6-fosfato, né, todas as outras coisas que a gente viu do metabolismo catabólico, eles são fosfatados. Então também tem essa ideia de fazer essa separação lógica na célula, na cabecinha da célula. Aquilo que está ligado com nucleotídeos é para síntese. Aquilo que está ligado com fosfatos é para degradar. A sua célula tem uma separação na cabeça dela para diferenciar esses dois termos aí. Beleza? Então isso aqui, essa parte final, a gente vai encerrar por aqui. Era só realmente para quem quiser ir aquela extra mile, né? Quiser dar aquele passo extra ali em comparação ao coleguinha que quer só entender o superficial. Aqui eu estou explicando como a tua célula pensa. Sacou? A gente está indo mais além do negócio. Não é simplesmente, ele faz isso. Por quê? Porque faz. Eu não gosto dessas coisas de porque faz, de só aceita. Não, não é assim que funciona, tá? Então tá aqui a explicação do porquê que isso acontece. Um insight dentro do raciocínio evolutivo que a tua célula teve para desenvolver esses sistemas, tá? Não foi à toa, não é bagunça, a evolução não é perfeita, mas a evolução também não é bagunça. O negócio não existe simplesmente por existir para que você tenha que ralar mais e ter mais dificuldade na prova de bioquímica. Não, existe uma lógica por trás e esses são pelo menos 4, né, dos raciocínios aí por trás dessa lógica. Beleza, meus queridos? Eu sei que foi um pouquinho muita informação, a aula talvez tenha ficado um pouquinho mais longa do que eu gostaria que ela fosse, mas para o pessoal que queria só o básico, a aula acabou com bem menos tempo, né? Mas é isso. Então, próxima aula, a gente vai falar sobre o contrário disso aqui, a degradação do nosso glicogênio. Aguardo vocês lá.